Brasil e a improbabilidade de se tornar comunista. Ao longo dos últimos anos, tem-se observado no Brasil um intenso debate acerca da possibilidade do país se tornar comunista. No entanto, ao analisar cuidadosamente a história, as estruturas políticas e sociais do país, bem como os movimentos de esquerda que surgiram, pode-se afirmar com convicção que tal cenário é extremamente improvável. Diversos fatores corroboram essa afirmação, desde a história política do Brasil até as próprias características da sociedade brasileira. No contexto histórico brasileiro, os movimentos de esquerda, tradicionalmente associados ao ideário comunista, nunca tiveram condições reais de tomar o poder no país. Durante o século XX, o Brasil passou por diferentes regimes políticos, desde a Primeira República até o atual período democrático. Embora tenham ocorrido momentos de maior polarização ideológica, como a Guerra Fria e a ditadura militar, os movimentos de esquerda não obtiveram sucesso na conquista do poder político. Um importante fator que contribui para a improbabilidade do Brasil se tornar comunista é a própria estrutura política e social do país. O Brasil é uma nação com uma economia predominantemente capitalista, e essa estrutura econômica influencia diretamente as relações de poder. Autores como Fernando Henrique Cardoso, sociólogo e ex-presidente do Brasil, argumentam que o capitalismo está profundamente enraizado nas estruturas sociais brasileiras, o que dificulta qualquer mudança abrupta em direção a um sistema comunista. Além disso, a realidade socioeconômica do Brasil apresenta características próprias que não se enquadram no modelo de transição para o comunismo. O país possui uma significativa concentração de renda e uma desigualdade social persistente, o que gera um cenário complexo para a implementação de uma sociedade comunista. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o índice de Gini, que mede a desigualdade de renda, foi de 0,545 em 2021, evidenciando a grande disparidade entre os estratos sociais. Ademais, é importante destacar que o discurso anticomunista, que ainda encontra eco em certos setores da sociedade, tem sido utilizado como uma ferramenta para manipular as massas e manter os privilégios das elites. Ao longo da história brasileira, em momentos de polarização política, grupos políticos e econômicos conservadores recorreram ao medo do comunismo como forma de manter o status quo e perpetuar suas posições de poder. Esses grupos frequentemente promovem uma visão distorcida do comunismo, associando ameaças à liberdade individual e ao desenvolvimento econômico, mesmo que tais ameaças não sejam necessariamente reais. Diante desses elementos, é possível concluir que a possibilidade do Brasil se tornar comunista é extremamente improvável. A história, as estruturas políticas e sociais do país, bem como a própria realidade socioeconômica, não oferecem condições favoráveis para uma transição rumo ao comunismo. É importante, portanto, analisar o debate com base em fatos e evitar a instrumentalização do anticomunismo como forma de perpetuar desigualdades e privilégios, construindo assim uma sociedade mais justa e igualitária. A concentração de riqueza e poder nas mãos de uma minoria no Brasil é uma realidade que tem sido amplamente estudada e documentada. Diversas pesquisas e estudos revelam a desigualdade socioeconômica presente no país, demonstrando a distância entre os ideais de um regime comunista e a atual distribuição de recursos. Segundo dados do relatório Riqueza, Tamanho e Distribuição, produzido pelo Credit Suisse em 2021, o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. O estudo aponta que os 1% mais ricos detêm cerca de 43% da riqueza total do país, enquanto os 50% mais pobres possuem apenas 2% da riqueza. Essa concentração de riqueza é evidência clara da desigualdade que existe na estrutura econômica brasileira, contrariando os princípios de um regime comunista, que busca a distribuição mais igualitária de recursos. As oligarquias agrárias também são uma realidade no Brasil e têm influência significativa na política e economia do país. Esses grupos, geralmente ligados ao setor agropecuário, detêm grandes extensões de terra e acumulam poder econômico, o que contribui para a concentração de riqueza.
Segundo um estudo publicado por Rafael de Paiva Braga e Fábio Luiz Barbosa dos Santos na revista Estudos de Sociologia, as oligarquias agrárias brasileiras possuem um histórico de atuação política voltada para a defesa de seus próprios interesses, muitas vezes em detrimento das demandas da população. A defesa do neoliberalismo excludente, mencionada no trecho, também tem implicações na desigualdade social brasileira. O neoliberalismo, que enfatiza a liberdade de mercado e a mínima intervenção do Estado na economia, pode aprofundar a concentração de riqueza. Autores como David Harvey, no livro Breve História do Neoliberalismo, argumentam que o neoliberalismo contribui para a transferência de recursos das camadas mais vulneráveis da população para as elites econômicas, perpetuando a desigualdade. Além disso, a falta de acesso a serviços básicos enfrentada pela população é outra evidência da disparidade socioeconômica existente no Brasil. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, mostram que, em 2020, cerca de 35 milhões de brasileiros viviam abaixo da linha da pobreza, o que representa aproximadamente 16,7% da população. Essas pessoas enfrentam dificuldades para ter acesso a serviços essenciais, como saúde, educação e moradia adequada, enquanto as elites desfrutam de privilégios e benefícios fiscais. Diante dessas informações, torna-se claro que a concentração de riqueza e poder nas mãos de uma minoria, a atuação das oligarquias agrárias e a defesa do neoliberalismo excludente são fatores que contradizem os ideais de um regime comunista. Um sistema comunista busca a igualdade social e a distribuição justa de recursos, algo que ainda está longe de ser alcançado no Brasil. A análise crítica dessas realidades é essencial para promover debates construtivos sobre as desigualdades sociais e buscar alternativas que visem a um desenvolvimento mais justo e equitativo para todos os brasileiros. Outro fator importante a ser considerado são os grupos evangélicos, representados pela chamada bancada evangélica, que exercem influência política significativa no país. Esses grupos também desfrutam de vantagens fiscais e utilizam sua influência social para perpetuar o discurso das elites, contribuindo para a alienação popular em relação às questões sociais e políticas. A atuação dos militares e o discurso anticomunista têm desempenhado um papel relevante no contexto político e social do Brasil, e é importante analisar essa dinâmica à luz de dados e pesquisas para compreender sua influência histórica e estrutural. Ao longo da história brasileira, as Forças Armadas tiveram participação ativa em momentos políticos decisivos. O golpe militar de 1964 é um exemplo marcante desse envolvimento, em que os militares justificaram sua intervenção com o discurso anticomunista. Segundo Marília Castro Gomes e Carlos Fico, em seu livro Versões e Controvérsias sobre 1964 e a ditadura militar, os militares argumentaram que a suposta ameaça comunista era necessária para a manutenção da ordem e da estabilidade no país. No entanto, estudos posteriores e a Comissão Nacional da Verdade comprovaram que o golpe de 1964 resultou em uma ditadura militar que violou direitos humanos e perpetrou abusos de poder. Além disso, a tentativa de golpe perpetrada por grupos terroristas bolsonaristas em 8 de janeiro de 2023 serve como exemplo contemporâneo do uso do discurso anticomunista como justificativa para ações políticas. Dessa forma, podemos observar tendências históricas em relação ao uso do discurso anticomunista para legitimar intervenções militares. A existência de uma justiça militar própria e a influência das Forças Armadas no Brasil são fatores que merecem análise. Segundo José Augusto Ribeiro, em seu livro As Forças Armadas na Constituição, a justiça militar possui uma estrutura específica e seus próprios códigos e procedimentos, o que pode gerar preocupações sobre a garantia de imparcialidade e justiça em casos de abusos de poder por parte dos militares. Esse aspecto institucional pode contribuir para a percepção de impunidade em relação a esses casos. As raízes históricas do país, mencionadas no trecho, também podem ser identificadas nas capitanias hereditárias, sistema de administração colonial que se estabeleceu no Brasil a partir do século XVI. Tal sistema refletia uma estrutura hierárquica e autoritária, em que a tomada de decisões e o exercício do poder estavam concentrados em poucas mãos.
Essa tradição histórica pode ter influenciado a formação de estruturas militares e políticas subsequentes, contribuindo para a manutenção de uma mentalidade hierárquica e autoritária em certos setores da sociedade. Diante dessas informações, é possível perceber que as estruturas militares do Brasil, influenciadas pelo discurso anticomunista e enraizadas em uma história de hierarquia e autoritarismo, são incompatíveis com os princípios de uma sociedade comunista. Um regime comunista busca a igualdade e a participação democrática, enquanto as estruturas militares e autoritárias tendem a perpetuar desigualdades e restringir a participação popular. É fundamental que a sociedade promova debates e reflexões críticas sobre o papel das Forças Armadas, a justiça militar e a influência do discurso anticomunista no contexto brasileiro. Buscar uma sociedade mais justa e igualitária requer a superação de estruturas autoritárias e a promoção de valores democráticos e participativos, visando ao bem-estar de todos os cidadãos. É importante refletir sobre como o anticomunismo pode ser prejudicial para a construção de uma sociedade igualitária e consciente de classe. Ao desviar o foco dos problemas reais do país, como a desigualdade social e a falta de oportunidades, para uma ameaça comunista imaginária, as elites e grupos de poder evitam enfrentar essas questões urgentes. Em suma, considerando a estrutura política, as desigualdades sociais, o poder das oligarquias agrárias, a influência dos grupos evangélicos e o papel dos militares no Brasil, fica claro que a possibilidade do país se tornar comunista é extremamente remota. É fundamental analisar criticamente o discurso anticomunista e direcionar a atenção para as verdadeiras demandas da sociedade, buscando a construção de uma nação mais justa e igualitária. Você ouviu o quadro Paleoleitura, do canal Projeto Paleolítica. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, comentário, compartilhe e se inscreva no canal. Muito obrigado.